Olá, Bauru, começando mais um Bauru Fala, hoje quinta-feira, dia 15 de junho, já metade do ano já em boia. Hoje, esquecendo que você pode compartilhar o programa também no Facebook, TVC Bauru, bom, e também, hoje eu trabalhei demais hoje, viu? O pessoal foi feriado, mas eu trabalhei, Nós estamos pelo Facebook, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook, TVC Bauru, e também transmissão simultânea através do site www.tvcbauru.com.br. Você também pode participar hoje do programa, mandando sua pergunta, mandando seu comentário aqui pra gente. Rafael Moia, começamos. Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui e vamos aprofundar-nos junto ao entrevistado, que é um assunto muito interessante que tenho certeza interessa a boa parte dos bauruenses. E você vai começar a acompanhar o programa se você tiver uma pessoa conhecida que está passando por essas situações aqui, que nós vamos conversar daqui a pouco, as questões tributárias, de contabilidade. Compartilha para ele lá no Facebook, para ele participar do programa, assistir o programa aqui junto com a gente. E hoje eu estou recebendo Flávio Gaspar. Flávio é contador, é empresário também, sócio do Escritório de Contabilidade e Solução, professor da Academia de Polícia Civil, foi perito criminal, é professor de pós-graduação na área de tributação e contabilidade, enfim, um mestre na área de contabilidade e tributação para você desfrutar aqui, participar do programa junto com a gente. Espero que você aí use e abuse do programa e possa participar. Flávio, boa noite, seja bem-vindo à TVC Bauru. Boa noite, Carlos, boa noite, Moia. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Espero que nessa noite possamos trocar umas figurinhas aqui sobre muitos assuntos aí, né? Vamos lá. Flávio, eu queria saber um pouco da sua história, Flávio. Hoje nós vemos o Flávio, né, um currículo sensacional, mas como começou isso? Como só foi a sua habilidade para o ramo da contabilidade? Você gostava de números ou não? Foi uma coisa que você foi aprendendo? Ou é do seu pai, da família? Olha, começou há muito tempo, né, isso daí. Mas eu fiquei órfão, na verdade, com 6 anos de idade. E com 15 anos eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade em Araçatuba. E ali, então, comecei a pegar gosto por isso daí. E a partir de então fiz técnico contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis, depois cheguei a fazer pós-graduação em contabilidade. Com quantos anos começou, Flávio? Comecei com 15 anos na contabilidade, no escritório de contabilidade. Fiquei um ano, comecei como mirim do escritório, um ano e meio depois já estava trabalhando lá dentro, fazendo contabilidade mesmo. E me embrenhei nesse caminho aí e fiz técnico, sempre trabalhando nessa área. Depois de algum tempo eu fui para o banco, trabalhei em banco alguns anos. Depois eu fiz um concurso para contador da Secretaria da Fazenda, em Bauru, quando havia a contadoria ainda. Hoje nem existe mais a contadoria. Mas vim para cá em Bauru, fiz um concurso, passei, mudei de Araçatuba para cá, era solteiro, vim para cá em 1986. Trabalhei 3 anos lá, depois fiz um outro concurso para perito criminal contador, onde eu me aposentei há 3 anos atrás. Trabalhei 23 anos na perícia contábil e eu também tenho escritório de contabilidade e trabalho com isso há muito tempo. Fizeram parte da sua vida. Verdade, sempre fizeram parte. Uai, que bacana. 15 anos, né? Quantos exemplos nós damos de pessoas sensacionais que passaram por aqui e começaram a trabalhar jovens, né? Sim. E que hoje não querem deixar o jovem trabalhar, né? Você sabe, Flávio, que uma coincidência incrível. Eu fiquei órfão do meu pai com 13 para 14. Isso ocorreu em outubro. Em janeiro eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Olha só que coincidência. A única coisa é que eu não segui a carreira no escritório e depois a carreira de contabilidade, porque surgiu um concurso na CESP e eu fui trabalhar na CESP, que naquele momento se apresentava como algo muito grandioso, era um senhor emprego, né? E eu acabei seguindo carreira dentro da empresa. Mas é uma coincidência, realmente começar pelo escritório contábil, né, onde você tinha ali uma visão ampla dos negócios da empresa, dos números da empresa. Né? O escritório contábil é uma verdadeira escola, porque quando você trabalha no escritório de contabilidade, você não vê apenas um tipo de empresa, mas nós temos todos os tipos de empresa, então ele dá uma visão
ampla da contabilidade, e o fato de trabalhar também com contabilidade desde cedo facilitou bastante os estudos. Quando eu fui fazer a faculdade, eu já sabia na prática, então os estudos vêm para melhorar o conhecimento, ampliar a visão, mas ajuda bastante quem já sabe. Foi bacana que você também chegou na fase da faculdade já meio decidido aquilo que você queria fazer. Porque eu cheguei ainda meio voado, viu, Moia? Você já chegou sabendo o que você queria fazer contabilidade e foi para cima, né? Fui seguindo esse caminho sempre. Gosto de contabilidade, é uma coisa que eu gosto de ensinar contabilidade também. Logo novinho, quando eu vim para Bauru, eu tinha 21 anos, eu já comecei a dar aula na época num curso de técnico em contabilidade no Liceu Noroeste, dei aula 3 anos no Liceu, depois dei aula muitos anos para o Ferraz, concursos, muitos anos, mais de 20 anos eu dei aula para o Ferraz de contabilidade, então tem muitas pessoas hoje aí, funcionários públicos que foram meus alunos, aprenderam contabilidade comigo e passaram nos concursos, então sempre a contabilidade me perseguiu e eu persegui ela também. Um casamento, né? Nessa época de crise, Flávio, que o país atravessa, a contabilidade sempre dá uma contribuição enorme para os empresários, né? Porque ela é a base do planejamento, né? Que um bom planejamento sendo feito, calcado em números corretos, em números prudentes, né? É o começo de uma direção positiva para a empresa, não é verdade? Sim, a contabilidade, quando ela reflete a realidade, é um instrumento de controle, um bom instrumento de controle para o empresário. Então, através da contabilidade, você tem a radiografia da empresa, as demonstrações contábeis, os balanços, né? Ele mostra a situação financeira da empresa, a situação econômica da empresa, é possível medir através de índices a saúde financeira da empresa, então ela dá vários parâmetros para que o empresário possa tomar decisões e planejar também o futuro. Como você está vendo, Flávio, esse momento que o Brasil está passando, e eu acho que o empresariado também está sofrendo junto, aliás, a população brasileira em geral, né? Mas o empresariado, a gente anda pela cidade e acaba vendo muitas empresas fechando ou mesmo reduzindo o tamanho. Como é que você, nessa área contábil, você consegue perceber isso mais finamente do que a gente está por fora? Como é que você está vendo esse movimento do Brasil e essa impressão? Se está melhorando agora, uns dizem que está melhorando, não está? Houve mesmo uma pequena reação agora da economia, ou ainda as empresas ainda estão com dificuldade econômica e tributária? Tem algumas empresas que reagiram. Eu sinto que o ano passado foi muito pior que esse ano, na minha experiência, naquilo que eu estou vendo no dia a dia. Embora existam algumas empresas ainda, alguns segmentos que estão com bastante dificuldade, mas houve um desemprego muito grande o ano passado, uma queda na atividade que ainda não chegou ao que era. E eu vejo tudo isso com muita tristeza, porque tudo que o Brasil passou alguns anos atrás, ele tinha tudo para mesmo que houvesse momentos difíceis, esses momentos não causarem o que causou. Então houve um certo... Nós tivemos momentos de otimismo, né? Nós fomos capas, inclusive, fora do Brasil, dizendo o Brasil agora decola, né? E logo em seguida inverteram o Cristo caindo, né? O Brasil se perdeu nesse caminho, né? Foram anos que eu acho que a grande população sentiu uma melhora, tanto empresários como propriamente os trabalhadores também sentiram, a cidade sentiu, as pessoas estavam mais tranquilas, estavam até vivendo uma certa tranquilidade, né? E depois nós tivemos uma derrocada assim, a olhos vistos, né, Flávio? Até às vezes mais forte do que foi o momento econômico favorável, né? Nós chegamos nos níveis de desemprego anteriores a esse período de pujança do país. Então nós voltamos a ter mais de 10 milhões de desempregados. Então, e agora pior, eu acho que a situação agora é pior, porque o quadro político nosso é totalmente desolador. Assim.
nós não conseguimos mais acreditar em ninguém. Nenhum partido, não existe uma pessoa que você olhe e possa falar, eu confio nessa pessoa. Então, realmente nós estamos passando por uma crise ética, uma crise moral sem precedentes nesse país. Não quer dizer que no passado não havia, mas sim, eu creio que, na verdade, se aflorou tem pessoas que criticam a Operação Lava Jato, falam que isso daí está causando um mal para o país. Não. Eu não vejo dessa forma. Eu creio que muita coisa que estava oculta uma hora trouxe a realidade. Então, eu creio que agora é a hora das pessoas de bem, que creio que grande a maioria da população são pessoas de bem. E o ano que vem é ano de eleição, eu acho que a resposta nossa tem que ser na urna mesmo, não colocar mais essas pessoas, banir essas pessoas da vida pública através do voto. Agora, se nós votarmos para as mesmas pessoas, elas vão continuar lá e nós vamos chancelar a roubalheira, a corrupção, e nós vemos eles hoje tentando até fazer leis para se proteger, para legalizar a imoralidade, para legalizar e deixar impune tudo isso que está acontecendo. Então, eu creio que eu sou neto de espanhol, então eu creio que nós temos que fazer alguma coisa. Então não adianta só ir para as ruas e continuar votando errado. Não pode, o negócio é o voto. Sinceramente, eu creio que nós temos força para mudar, mas não pode ficar vendendo voto, tem que olhar. A gente erra, votando a gente erra, nós nunca vamos ter certeza de quem nós votamos, mas quem já provou, quem provou que não merece a confiança, não é digno, então esse daí tem que ser banido, acabou. No momento, em 2018, você está com o sufrágio na mão ali, faça valer seu voto, por favor, né? Dando um abraço para o Gilberto Marquesi, que está participando aqui do programa, e também para o Fernando Bruder, diretor da TV Alfa de Botucatu. Um grande abraço lá para o Fernandão lá de Botucatu. Eu faço das suas palavras, Flávio, as minhas palavras. Eu não retiro uma vírgula do que você disse, concordo plenamente e creio o seguinte, as próximas eleições, eu não vou nem dizer só a de 2018, as próximas. A população tem que ter consciência, não existe voto certo ou voto errado. Nós já votamos em pessoas que achávamos que eram as melhores. E elas provaram para nós que não. Então não existe o voto certo e o voto errado. Existe sim o voto consciente. É você ter consciência de para quem você está dando o seu voto e por que você está dando o seu voto a essa pessoa. Mas nesse quadro que a gente vê, e eu também concordo com você, não há precedentes na história do Brasil. Nunca se roubou tanto, nunca se mentiu tanto, nunca se enganou tanto a população brasileira como nesses últimos anos. Né? Não é de um ano para cá, de 2, de 10, não, é nesses últimos 20 anos a coisa vem sendo armada e era como diz o cineasta José Padilha, existe um mecanismo da corrupção no Brasil e esse mecanismo ele fica e ele não aparece. Quem aparece são os seus participantes, empresários corruptos, políticos corruptos, esses estão ali. E esse mecanismo, ele favorece a essas pessoas. Então, é preciso acabar com isso. Então, eu também concordo, a Operação Lava Jato veio para fazer uma demonstração cabal. E aí precisa ser feito agora uma asepsia. Só que a asepsia não depende só de colocar na cadeia aqueles que foram contra a lei. É preciso que nós, brasileiros, toda a sociedade, vote com consciência, vote corretamente. Caso contrário, aí permanece isso por muitos anos. Nós ainda vamos enfrentar a questão da reforma política. Do Rafael, me causa, não sei se o Flávio está acompanhando isso, essas artimanhas, eles parece que não mudam, né? Eles querem modificar, daqui a pouco estão querendo enfiar listão, goela abaixo para a gente.
Você vai perder se isso vier mesmo acontecer, o caso dos listões, os casos do voto em lista fechada, você vai perder a opção de escolher. Sim, sim. Isso é terrível, né? Tomara que esses políticos não venham como isso sim é um golpe contra a população, né? É também igual a questão do voto distrital. O voto distrital funciona na Alemanha como um relógio. Por quê? Porque na Alemanha você não tem diferença social como nós temos no Brasil. Não tem diferença financeira como nós temos no Brasil. Os que ganham mais, eles estão muito próximos dos que não ganham muito, ou que ganham menos. A diferença é muito pequena. Então é uma sociedade que ela não precisa mais dos políticos para aquilo que é natural. Alimentação, saúde, educação, já está tudo resolvido. Você colocar um sistema distrital no Brasil, ele vai funcionar onde? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. do Sul. Só. Dali para baixo, dali para cima, os nossos irmãos brasileiros do Centro-Oeste, do Nordeste, vão ficar na mão de quem? Dos mesmos bandidos. Por quê? Hoje a família Sarney manda no Maranhão, a família lá no Pará manda a família do Jader, no Amazonas manda a família do Amazonino e assim por diante. Então, se você fizer o voto distrital nesses lugares, vai continuar do mesmo jeito. Então, eu concordo com você, Carlos, é o momento da sociedade ficar atenta. Muito atenta, né? E cobrar, viu? E cobrar. Ó, o Flávio está trazendo algumas novidades aqui, ó. Para você que é empresário, você mesmo, pessoa física que está precisando se acertar, está com tributos em atraso. O Flávio trouxe aqui. Flávio, vamos falar um pouco. Qual o primeiro aqui, Flávio? Vamos falar do Programa Especial de Regularização Tributária? Vamos lá. Então, quero que você me explique a respeito do PERT, né, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, que é um refis, né, no geral. Mudou o nome, mas é um refis, né? Essa semana, algumas notícias já foram veiculadas a respeito disso. O governo estaria fazendo um pacote de bondades aí, mas essa medida provisória ela foi editada agora em 31 de maio. Ela ainda está sendo regulamentada, mas já está valendo. E esse é um programa que eu gostaria de passar para os ouvintes, que é uma ótima oportunidade para quem tem dívidas tributárias com a Fazenda Nacional, com a Receita Federal, INSS e também com a Procuradoria, algumas dívidas que já estão sendo executadas ou estão na Procuradoria da Fazenda. Então, esse programa de regularização tributária, ele vai possibilitar as pessoas que têm débitos com a Fazenda, débitos tributários, vencidos até dia 30 de abril de 2017. É bem recente, então, até recente, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas vão poder fazer o acerto. E a grande vantagem deste programa de parcelamento está no fato de as pessoas que aderirem vão ter um grande desconto dos juros e na multa. Então, quem pagar à vista vai poder ter um desconto de 90% dos juros e 50%. Só comentando que são descontos que há muito tempo os últimos parcelamentos eles não concederam descontos como esses. Então faz tempo que a gente não tem um programa de parcelamento com tantos benefícios. Então, dívidas até 15 milhões vai poder pagar 7,5% de agosto a dezembro, dá 1,5% da dívida ao mês, e aí no mês de janeiro vai ter esse desconto grande. Então, eu tenho um exemplo aqui, uma dívida, por exemplo, de 10 anos, uma pessoa física que devia 20 mil reais, hoje essa dívida está em 45 mil. Em 10 anos. Em 10 anos. 4 mil de multa, e a multa é 20% da dívida, então uma dívida de 20 mil teria 4 mil de multa, e os juros é a Essas dívidas são tributárias e do INSS também. O INSS e os tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de renda pessoa física. Então, os juros, ele aumenta todo mês. Então, a dívida de 10 anos está com 21 mil de juros já. A dívida era 20 mil, já dobrou só de juros. Então, se a pessoa pagar essa dívida em janeiro, ela vai ter, essa dívida cai para
54% desse valor. Então, de 45 mil cai para 26.400. Se ela quiser parcelar isso daí, ela vai poder parcelar ainda em 145 meses. Nesse caso aqui, em 132 meses, porque a parcela não pode ser menor que R$200. Então, limitaria uma parcela de R$200. Então, a pessoa que devia 45 mil, em janeiro ela passa a dever 26, podendo pagar R$200 por mês. Então, isso é um benefício, né? Uma grande oportunidade para regularizar a situação. Mas tem data, né, Flávio? Tem dia 31 de agosto. 31 de agosto é o prazo final, mas né? Antes tem que fazer todo esse levantamento da dívida. E uma coisa importante também, que eu ressalto aqui, muitas pessoas já têm parcelamento em andamento na Receita, que não tiveram esse benefício. Então, esse parcelamento, ele permite que as pessoas migrem o parcelamento atual para esse parcelamento aqui, para obter os descontos dos juros. Então, a pessoa tem uma dívida hoje de parcelamento, ela, ao migrar, ela pode reduzir drasticamente. Às vezes, a dívida é anterior ainda a 10 anos, esse desconto pode ser mais do que 50% da dívida. 90%, de qualquer forma, ela pode migrar, pegar todo o desconto e ainda, às vezes, estender, porque esse daqui ele permite 145, um parcelamento normal hoje, o máximo é 60 parcelas. Nossa, então, ele pode alongar a dívida e ainda reduzi-la através dos benefícios do desconto pagando de juros menos, pagando e tendo fôlego financeiro para retomada da sua vida. Financeiramente, né? ele pode ter uma grande ajuda. E muita gente também, eu vejo que tem dívidas e ele não consegue pagar. Aí fica aquele drama. Fica pegando dinheiro e colocando na conta de parente, vai pegar o salário de madrugada no banco com medo de ter uma penhora online da sua conta. É um drama isso daí. Eu conheço pessoas que passaram por isso. Então, às vezes, isso daqui ajuda a regularizar, a limpar o nome, a entrar no mercado novamente com o seu próprio nome. Então, esses programas, muitas vezes, eles ajudam, né, a pessoa. E na esfera jurídica, né? Quem está apto a participar dessa coisa? Eu digo assim, pequena empresa, média empresa, que hoje tem tantas siglas. Quem está apto a participar desse, no plano jurídico? Esse daqui pode participar pessoas físicas com dívidas e as empresas, todas as empresas, com exceção das empresas do Simples Nacional. Infelizmente, esse parcelamento ele não abrangeu. Porque o Simples ele precisa de uma lei especial para isso, porque o Simples ele não ele engloba tributos municipais, estaduais e federais. Então, o governo federal não pode fazer um parcelamento do Simples sem aval. Então, os parcelamentos do Simples eles são um pouco mais complicados para serem formalizados. Então, ele não contempla o Simples. Mas será que pode vir, Flávio, alguma coisa a respeito para o Simples? Eu acho que deveria vir, porque os pequenos, às vezes, precisam também de ajuda, e são os que mais precisam de ajuda. E as pequenas empresas no Simples Nacional, são as que realmente movimentam as cidades. E muitas estão passando por dificuldades. Bastaria a anuência do Estado e dos municípios. Com essa anuência, o governo federal poderia estender. Então, eu creio que eles podem se movimentar. Existe frentes parlamentar, né? Frente parlamentar da pequena empresa. Eles certamente estão se mobilizando, mas tem que ter a boa vontade, porque daqui é boa vontade do governo, né? Quando o governo quer, é ele que concede isso daqui, ele pode conceder também para as empresas. É um pacote de boa vontade, mas também uma forma do governo começar a arrecadar recurso e minimizar algumas opiniões a respeito do que está acontecendo agora, né? O governo tem que se movimentar mesmo, né? E auxiliar quem está tentando empurrar esse país aqui, né? Eu não sei se o Flávio concorda, mas me passa a impressão, quando você vê um grupo tão grande, né, de empresários com grandes dívidas, de que aquela situação do governo cobrar um imposto exorbitante acaba causando justamente isso aqui. Aos poucos, as empresas vão se endividando, e aí quando você tem crise no comércio, ou na indústria, ou no país, na economia, pior ainda, porque aí sim é um rolo compressor. Mas independente disso, quer dizer, se o governo cobrasse menos e cobrasse de forma mais justa, talvez, a médio e longo prazo,
a gente não tivesse esse tipo de situação. Ou pelo menos ela seria 2%, 5% do total. A maioria poderia estar trabalhando, tendo seu lucro e pagando seus impostos em dia, mas não de forma exorbitante, como a gente percebe em algumas categorias, né, Flávio? Uma reforma tributária viria para isso também, né, Flávio? O governo ele se protege muito com a questão de tributos. Você vê que a taxa Selic hoje não chega a 12%, né? Então menos de 1% ao mês. Mas a multa, por exemplo, de um tributo, ele é 0,33 ao dia. Isso. Em 2 meses ele chega a 20 e estaciona. Só falando da multa. Então, 20% em 2 meses é muita coisa. Sim. Então, se a pessoa não pagou, geralmente o empresário ele quer pagar o imposto. Mas quando vem um problema, ele tem um problema de caixa, ele não paga. Quando ele vai pagar, aquela dívida já cresceu muito. 20% mais os juros, né? 2 meses, mais quase 2% de juros. Então, 21,80, por exemplo. Porque já estava difícil, acaba ficando mais complicado. Aí ele já tem complicado. aquele tributo do outro mês também. Então, e aí acaba deixando e vai tocando e vai deixando. Então, fica complicado pagar. E quando não paga um, não paga outro, aí uma bola de neve. A bola de neve e ele não consegue. Tem que ficar numa situação dessa. Isso daqui mesmo não é fácil. Porque a gente tem que pensar que ele tem os tributos atuais. E o planejamento do... Né? Então isso daqui é uma forma de tentar regularizar. Muitas pessoas entraram nos parcelamentos anteriores e não conseguiram pagar. Ele acrescenta aos pagamentos do cotidiano. Do cotidiano, do aluguel. Se tudo correr bem, mas eu vejo que é uma boa possibilidade ainda, né? Para quem tem dívida tem que pagar, porque se não pagar, ele inviabiliza o negócio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Queria agradecer também a NetDigit, que proporciona aqui essa transmissão simultânea através do nosso site, através do Facebook, netdigit.com. Aqui, ó, internet para valer, de verdade aqui. A internet muito boa. Você que está com problema, você que é empresário e tem aquela lentidão, coloca NetDigit de fibra. É fibra de ponta a ponta, sabe? Fibra aqui da TVC e fibra lá na NetDigit. A internet com qualidade bacana. E também um abraço para o Lucas, da Classic Barber Shop, na Cristiano Pagani 470. O telefone é o 996790510. Quer dar um trato no visual? Procura o Lucas lá da Classic Barber. A gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Bauru Fala.